Bem-vindos novamente ao nosso podcast. Sou Célia Cristina, especialista em Gestalt terapia, e hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é diagnóstico. Temos muitas informações na internet sobre ele e não necessariamente eles são reais. Temos que ficar atento a isso. Então, a minha convidada de hoje é a Ana Maria, que vai se apresentar, né, amiga? Minha colega de trabalho há muito tempo, que eu gosto muito. Então, gostaria que ela se apresentasse. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Celinha. Estou super feliz de estar aqui hoje, conversando sobre esse tema de diagnóstico. Eu sou psicóloga, gestalt terapeuta, trabalho como professora e supervisora de psicólogos. E esse tema do diagnóstico, ele aparece muito, tanto em supervisão, né, Celinha, Sim, quanto bastante. nos nossos temas de aula, principalmente para alunos, e no consultório, todo dia. Tanto isso de chegar com um diagnóstico de internet ou, né, o contrário, quando as pessoas precisam de um diagnóstico, que isso vai fazer muita diferença para a terapêutica, para o plano que a gente vai fazer, para as intervenções e tudo mais. Então, acho que é um tema extremamente necessário para a gente discutir dentro da psicologia, mas também para a sociedade em geral, né? Já que o diagnóstico está aí na boca do povo, na internet, a gente poder conversar aqui de uma forma mais tanto respeitosa, mas também com uma ética, né? E olhando para tudo aquilo que é científico e teórico dentro da psicologia. Sim, principalmente porque o diagnóstico ele é um caminho, né? Não é o veículo, né? É a estrada desse veículo. Então, ele é construído e ele vai sendo construído ao longo do trabalho também, né? E para você trabalhar, você precisa, quando o cliente vem para a primeira entrevista, né, poder saber. Opa, eu estou lidando com uma pessoa que está presa na neurose, na psicose, num transtorno, porque a forma de você lidar já fica diferente. Com Ah, certeza, né? E agora até pegando um pouco da Gestalt terapia, a ideia do diagnóstico processual, né? Então a pessoa chega, a gente vai ver isso aonde que tem uma interrupção, né? Se ela for dentro da neurose, a pessoa tem a ideia ela tem um desejo, né? Esse desejo ele está interrompido aonde? Tenho ideia do que eu quero, mas tenho medo de expor. Tenho ideia do que eu quero, mas fico inseguro se eu vou conseguir dar continuidade a isso. Nem tenho ideia do meu desejo, né? Tudo isso dentro da psicoterapia faz parte do diagnóstico. A gente não trabalha apenas com o diagnóstico do DSM, né? Que ele vai ser um diagnóstico mais psiquiátrico, então um CID, enfim. A gente também trabalha com qual é esse momento da vida desse cliente que chega, como é que ele reage ao como o mundo chega nele. Então, como é que ele é afetado, o que ele pensa, sente, como é que ele se comporta frente às adversidades da vida, né? sim, e o diagnóstico, o DSM, o CID, né, ele traz o que tem de comum. Mas cada pessoa é singular, cada pessoa é única. Então, se eu tenho uma bipolaridade, vai ser só minha, né? Um border ou um TDAH, não importa qual é o seu diagnóstico. Mas esse diagnóstico, é seu, só seu, porque a sua forma de ser um bipolar é diferente de todas as outras formas. Então, o DSM, o CID serve só para o comum, os sintomas comuns. Agora, o singular pertence a cada pessoa. Por isso que é difícil na internet você ler os sintomas e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, né? Me lembra quando eu estava na aula de psicopatologia pela primeira vez, eu sou border, eu sou bipolar, eu sou histérica, eu sou esquizofrênica, né? Eu sou tudo, porque os sintomas estão ali. E isso confunde a gente. Né? E só um profissional que estudou, né, 5 anos, mais 3 anos de formação, que nem nós fizemos, né? Ou um psiquiatra que também fez curso de medicina e mais a especialização em psiquiatria, é que pode dar um diagnóstico. Né? Isso, dentro desse tema que tu tá trazendo da internet, né? A pessoa que vem, às vezes, com uma ideia do que ela tem. Acho que é muito comum no consultório hoje chegar um paciente com um diagnóstico que às vezes nem existe. Na realidade, né? Mas como pessoas colocam em rede social novos nomes, né? Depois tu vai procurar no DSM,
é um diagnóstico que não existe. E a pessoa tem certeza que ela tem, ela lê sobre aquilo ali, ela se identifica com aquilo e não leva em consideração todo o meio no qual ela está inserida, as pessoas com as quais ela se relaciona, né? E isso acontece para inúmeras coisas, das mais simples, do tipo, sou uma pessoa muito ciumenta, né? Eu me identificar. Mas eu não me dou conta que eu me coloco em relações de muita insegurança. Então, aquilo ali está aumentando, né, essa minha insegurança na relação, uma tentativa de posse e tudo mais. O diagnóstico, quando a gente está avaliando e buscando dentro da psicoterapia, a gente avalia o meio, a gente avalia o campo, aonde essa pessoa está inserida, em que momentos que isso acontece, né, quando a gente faz a ampliação de campo. Em que momentos que tu te vê dessa forma, em que momentos que tu não te sente insegura, né? A gente precisa ampliar essa ideia para não ficar apenas numa parte do que aparece, né? Poder ter uma visão do todo para verificar se é mesmo um diagnóstico, se é mesmo aquilo ali que a pessoa está desconfiando ou não. Ou pode ser outro diagnóstico, né? Às vezes a gente vai com a ideia de que eu tenho algo e, na verdade, eu tenho, né, de ter A e eu tenho B. Ou nenhum dos dois, né? Então, essa busca que o psicólogo faz nas sessões de ampliar o campo, de perguntar um pouco mais, né? Desde quando isso começou, se já era na infância, que às vezes as pessoas perguntam, mas por que falar da infância, né? Por que falar da infância? Porque muitas vezes é ali que começam a aparecer sintomas ou que eu vou aprendendo algo sobre mim a partir da convivência com os meus pais, com os meus cuidadores, escola, etc. E aquilo ali fica, né, no meu fundo. Então, eu não sou inteligente, né? Eu não sou bonita, enfim. E aquilo ali eu carrego na minha vida e quando eu chego na vida adulta, eu tenho certeza daquilo. Mas na realidade é algo que eu aprendi sobre mim. Então, muitas vezes na terapia, gente, a partir desse diagnóstico, tu vê que aquilo ali foi aprendido sem ter uma visão crítica, a gente vai começar a fazer perguntas para quebrar o que a gente chama de introjeto, né? Para poder a pessoa desconstruir essa autoimagem e poder construir uma imagem atualizada de si mesmo. Então, tudo isso, né, que a gente está falando faz parte do diagnóstico. Ele não é numa sessão em 15 minutos que a gente vai dizer, tem bipolaridade ou não, né? Tem uma avaliação que ela é muito mais longa, criteriosa, né, e cautelosa também. Principalmente a bipolaridade. Tem vezes que você leva anos para conseguir fechar o diagnóstico, porque não é um diagnóstico fácil de fechar, né? Porque quando a pessoa está em mania, ela pode estar atingindo uma psicose, né, de tão alta que está a mania e pode ser confundido com esquizofrenia, né? Tem vários outros sintomas, outros transtornos que acabam cruzando, né, e levam um tempo maior. Ou até mesmo isso que você trouxe foi muito bacana, porque muitas vezes os pais falam assim, a Mariazinha é burra, né? O Joãozinho é idiota, não aprende nada. E a criança cresce, a Mariazinha e o Joãozinho, se achando idiota, ou que não aprende nada, né? Ou tá numa família, já vi casos de pessoas que eram numa família que tinha bipolar, né? E tinha a moça que cuidava, a babá era bipolar também, então tinha 2 exemplos de bipolaridade. Era uma casa que tinha uma energia mais alta, né? E a menina cresceu nessa energia. E para fechar o diagnóstico de bipolaridade dela foi bem difícil, porque tinha um modelo muito forte dentro desse contexto dela que ela foi criada. E a bipolaridade só apareceu por volta dos 30 anos, quando ela começou a usar álcool, que é uma característica do bipolar, que com 14, 15, 16 começa a usar o álcool, aí aparece a bipolaridade, né? Sim, que começa mais nesse final de adolescência, início de vida adulta. E muito por influência do álcool. O álcool tem um fator que traz, que, vamos dizer assim, desencadeia, sabe? Dá o liga. E ela começou a beber mais tarde e como tinha um modelo mais agitado, o diagnóstico foi muito difícil. Sim, pode fechar. levar 10, 15 anos, sim, né? Sim. Porque os sintomas podem ser sutis também, né? A pessoa ela pode se apresentar mais numa fase deprimida, a mania ela pode ser sutil, demorar poucos dias, né? Então, quando a pessoa busca a terapia ou busca o psiquiatra, muitas vezes ela está num momento de depressão. E aí parece uma depressão unipolar.
né? Como se a pessoa tivesse um diagnóstico de depressão. Muitas vezes é tratada como depressão e às vezes tu vai ver anos depois começa a ter uma virada, né? Uma virada, a pessoa pode ficar mais falante, tá dormindo menos, tá com o pensamento mais acelerado, tá com comportamentos, podem ser inclusive de risco, como tu falou, vai depender, né, da hipomania, mania, mas ele com certeza é um diagnóstico que ele é muito mais difícil, talvez de todos, ele é o mais demorado, né? Não que, se tu vê uma pessoa em franca mania, ali tu pode, né, mais facilmente dizer que é uma bipolaridade. Mas quando ele é uma pessoa que se apresenta deprimida, a suspeita vai ser assim, começou na adolescência essa depressão, porque se começa muito cedo, tem mais indícios de ser bipolaridade. Ou seja, olha quantos elementos que a gente precisa olhar, sem falar que dentro da bipolaridade tem tipos diferentes, né? Então tem pessoas que elas vão ser mais falantes, mais agressivas, mais impulsivas, né? E aí tu viver, como tu disseste, dentro de uma família, pensando até no fator genético, né, da bipolaridade, às vezes dentro de uma família vão ter pessoas que vão ser mais falantes, mais ativas, e vão ter pessoas mais deprimidas. E ambas têm o diagnóstico de bipolaridade, ou seja, então, com o mesmo diagnóstico, podem ser tipos diferentes, né, subtipos diferentes, mas mesmo dentro desse espectro ali, né, elas vão ter comportamentos super diferentes. Então, o que a gente escuta de senso comum, né, fulano é bipolar, é tripolar, né, a pessoa acorda assim e muda durante o dia. Isso não tem nada a ver com bipolaridade. Estão entrando nas polêmicas de diagnóstico, né? Isso não tem nada a ver com bipolaridade. Raramente uma pessoa vai ter uma mudança tão brusca assim, né? Em geral, ela vai subindo ou descendo. Né? Então, assim, ela começa a dormir menos, a ficar mais falante, a ter comportamentos diferentes. Às vezes até a apresentação visual fica diferente, né? A pessoa se veste de uma forma diferente, começa, às vezes, a ter questões financeiras, né? Compras mais altas do que o que pode, ou seja, perde essa noção do controle. Sexualizar bastante. Sexualizar, uso de drogas, né? Compras, enfim, assim como na depressão, a pessoa começa a perder o interesse nas coisas, dorme mais, fica um pouco mais retraída. E aí, então, esse diagnóstico, ele é bem diferente disso. Uma pessoa acorda bem e daqui a pouco tá mal. Não, isso é uma instabilidade, mas não necessariamente é um transtorno bipolar, né? Estabilidade e humor, né? Isso. Mas não que é uma bipolaridade. Ele não tem um transtorno de humor. Tem, vamos dizer, emocionalmente, ele é mais frágil. Ele tá mais sensível, tá passando por um momento mais difícil, ou sei lá. Às vezes até hormonal, né? Tem momentos em que, vou trazer Gente, da minha experiência, assim, né? verdade. A gente acorda, parece que tá bem, daqui a pouco parece que levou uma virada, assim, né? E já muda o humor, já fica mais irritada também, já no trânsito, já quer cortar as pessoas, né? Já fica, assim, bem diferente do que a bipolaridade que a gente vê, que não necessariamente teve um evento externo, né? Não necessariamente aconteceu alguma coisa, ou levei alguma resposta torta, ou algo assim, mas esse humor, quer dizer, tem uma questão bioquímica aí, né? Esse humor, ele vai mudando. Principalmente hormonal. Você falou agora, quando eu menstruava, um dia antes de eu menstruar, eu ficava deprimida, eu não ficava agitada. Eu ficava deprimida, super deprimida, eu acordava com vontade de me matar. Eu já sabia que eu ia ficar menstruada no dia seguinte. E aí eu falava pra mim, é só 24 horas que passa. Porque eu aprendi a lidar com isso na adolescência. Na primeira vez que veio, eu fiquei meio apavorada, no dia seguinte não tinha nada. Aí eu comecei a sacar que tinha um ciclo. Era um dia antes da minha menstruação. Aí eu comecei a aprender a dizer para mim, é só 24 horas que isso vai passar. E era hormonal. Quando eu parei de menstruar, nunca mais isso apareceu. Já estava aprendendo a fazer um diagnóstico fenomenológico, né? Assim, observando o que aparece. Com 15 anos comecei a ser terapeuta. Boa! Mas ele tem, e a questão hormonal é uma ser descartada muitas vezes, né, no diagnóstico psiquiátrico, como um hipotireoidismo, né, tem outros eventos que fazem com que a pessoa também tenha sintomas depressivos, uma baixa B12, enfim, que são questões médicas, daí elas nem são da nossa alçada, né, nem vou me adentrar muito, mas que é preciso encaminhar para um médico, psiquiatra, para que ele avalie, né, peça exames e tudo mais, para o diagnóstico diferencial. Isso, esse diagnóstico diferencial é fundamental, porque muitas vezes eu já recebi uma cliente uma vez que veio que tinha uma depressão, um mau humor horrível, e só que ela tinha muita dormência na mão,
muita dormência. E eu sei que dormência na mão pode ser paratireoide. E o cardiologista não achou nada, virou de cabeça para baixo e falou: vai na psicóloga que físico não tem nada. Aí quando ela veio e trouxe isso, eu pedi para ela no endócrino dar uma olhada. E aí ela foi, deu uma olhada e ela tinha um tumor na paratireoide. Tirou, acabou o mau humor, acabou o tremor, acabou a dormência, acabou tudo, né? Então é muito importante a gente poder, quando o cliente chega a ver, tá, pode ser físico, vamos fazer um descarte do físico? Dá para ir no médico pedir exame disso ou daquilo para ver se tem a ver, né, com a parte química do corpo, né? E olha que importante, né? Porque muitas vezes esse paciente chega para nós antes de ter ido a médico e tudo mais, e o quanto é importante a gente saber identificar isso para encaminhar para um médico, né? Saber o momento. Eu lembro de uma aula em que um psiquiatra ele falava isso. O psicólogo ele precisa saber o momento de encaminhar para o psiquiatra, né? Porque tu não vai encaminhar todos os pacientes, até pensando em diagnóstico, né? A maioria dos pacientes que busca psicoterapia não tem um diagnóstico psiquiátrico. Né? Aí ele vai ter um diagnóstico psicoterapêutico, que é isso que a gente faz, onde é que a pessoa está impedida, ela tem um desejo, consegue levar adiante, não consegue, né? Questões de vergonha, culpa, etc. A gente vai trabalhar muito com emoções, pensamentos, sentimentos, mas não necessariamente diagnósticos psiquiátricos. Então a gente saber quando encaminhar, quer dizer assim, em que momento que a ansiedade dessa pessoa precisaria de um encaminhamento, né, para avaliar o uso de medicação. Ou é um estado depressivo, já seria interessante encaminhar para o psiquiatra avaliar também, né, saindo um pouco agora aqui do diagnóstico de bipolaridade, mas estou pensando em outros, né, porque a bipolaridade, ela se confunde também com ansiedade, com depressão, então ela tem Síndrome do pânico também. Síndrome do pânico, né, enfim, até o uso de droga, muitas vezes, né, a pessoa ela pode ter efeitos que podem parecer com mania ou uma depressão posterior, né, à utilização, quando a pessoa está em reabilitação também, podem aparecer sintomas. Né? Sim, um TAG, um transtorno de ansiedade generalizada. Sim, que a pessoa vai ter uma explosão, né? Então, pensando nisso, quando a gente sai, né, e olha para todos esses sintomas, o psicólogo ele precisa saber desse momento de encaminhar, porque aí o psiquiatra vai avaliar se a pessoa iria se beneficiar de medicamento a partir deste momento, que hoje já tem várias questões que falam até sobre uma ansiedade muito alta, por exemplo, na qual um adolescente ele se limita, ele não quer mais ir para a escola, né? Ele fica muito envergonhado. Anos atrás não se medicava. Adolescente e tudo mais. Hoje já se tem vários estudos que mostram benefício para que essa pessoa se torne um adulto que consiga enfrentar, né, mais para frente, não fique uma pessoa muito introvertida, porque às vezes uma ansiedade muito grande na adolescência não tratada, depois esse adulto ele vai ficar muito introvertido. Então com dificuldade de buscar emprego, né, de ter relações conjugais e tudo mais, né, estar com outras pessoas. Então essa avaliação que ela cabe ao médico, a nossa parte vai ser identificar quando e fazer esse encaminhamento, né? Então explicar para a pessoa, às vezes desmistificar o que é essa ida ao psiquiatra, né? Muita gente diz, não quero tomar remédio e tudo mais, mas entender o custo-benefício, que às vezes o que ela está liberando dentro dela, nesse estresse e tudo mais, é muito mais negativo do que uma medicação que ela vai tomar, né? Então a gente pode fazer essa porta, né? A gente encaminha, a gente faz um corredor até o psiquiatra. Sim, e essa ansiedade muito alta do adolescente, é legal ele poder olhar, porque toma um remédio durante um período para poder acalmar e poder aprender a lidar com isso. Aí entra o psicólogo para estar trabalhando com ele essas questões. E aí depois o remédio sai, não precisa ficar para a vida toda. Tá? E tem uma coisa que se essa ansiedade ficar muito alta, acaba virando uma fobia social até. Exatamente. Porque o que é a base? Eu falo assim, qual é alimento? Eu falo que a gente tá bem quando tá no presente, né? E aí vai subindo uma escada. O topo é a síndrome do pânico e no meio do caminho é os medos, que são a fobia. O que esse adolescente tá me dizendo? O meu medo tá muito alto, tá? E a ansiedade vai só crescendo. E o que alimenta esses medos? São as fantasias. Eu não vou ser aceito por esse grupo, eu não faço parte dos patricinhas, sei lá, na minha época era patricinha da minha escola, grupos ali dos top da vez, né? Eu vou estar sendo excluído, eu tenho medo porque eu tenho boas notas, então vão tirar sarro de mim, ou sei lá o quê. Eu não sou
cara mais da turma, né? Então isso tudo vai gerando um monte de medo, e essa ansiedade só vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí nessa hora precisa da terapia para poder olhar esse contexto e desmistificar esses medos e trabalhar esses medos todos que estão aí, que estão pautados nessas fantasias, e de repente ser o caso até de ir para o psiquiatra para tomar um remédio. Normalmente os tratamentos são 6 meses, 6 8 meses, meses, um ano e meio, um ano né? e meio no máximo, e a vida segue. E E aí o adolescente aprendeu a lidar com as suas emoções para seguir adiante, que é né? essa grande questão, né? O uso, vamos dizer, essa parceria com a psiquiatria em tratamentos de ansiedades que estão mais elevadas é muito bom, porque nesse período que está usando a medicação, a gente consegue trabalhar ferramentas, né? A pessoa desenvolver as próprias estratégias para lidar com os ambientes, com a exclusão, coisas que existem mesmo na adolescência, né? Essa dificuldade de pertencimento em grupos, né? De autoestima, porque a gente também está num processo de individuação, então estou me tornando quem eu sou, isso é ansiogênico por si só, né? Muito. Então, poder ter esse trabalho e encerrar, depois encerra a medicação e tudo mais, né? E volta para essa vida com muito mais ferramentas, né? A gente diz que sai 110%, né? A pessoa entra mal, mas ela sai melhor do que ela estava. É super importante, porque também tem muita gente que recebe um diagnóstico de ansiedade, de transtorno de pânico e tal, e inicia a medicação e não faz terapia. E aí, o que acontece? Vai tomar a vida toda. Para sempre, como se fosse uma coisa crônica, né? Não é. Descobri diabetes. Não, não é. Né? É um diagnóstico que sim, o tratamento indicado para todos os transtornos de ansiedade, né? Eles vão se beneficiar muito de psicoterapia, aprender a lidar, ver como é que eu me sinto frente às coisas, que medos são esses, porque senão esse medo ele se expande, se expande, se expande, a ponto que a pessoa ela não começa mais a sair do bairro, depois ela não sai mais da rua, até que ela não sai mais de casa. Né? Então, para que a gente possa voltar a se expandir no mundo, voltar a fazer relações, a se arriscar em coisas novas e tudo mais, a gente precisa tratar, porque senão eu fico dependente dessa medicação, né? Se a pessoa está sem a medicação, ela fica super ansiosa, porque ela já não tem mais a confiança em si mesma, de que ela pode lidar com as situações que aparecem no mundo. Sem o comprimido. Virou uma bengala. Exatamente. E não precisa ser uma bengala. E aí, nesse Nem caso, é. o diagnóstico não ajuda, né? Se a gente pensar assim, a pessoa recebe o diagnóstico, só toma o remédio e não tem uma postura ativa em relação a mudar os sintomas que ela tem, né? Os medos Olhar que para sente. ele, pelo menos, né? Isso. Tem que olhar. Se ela não quiser mudar, ok, ela não muda. Mas conscientemente. Porque quando eu tenho algo que está claro para mim e eu quero continuar fazendo, eu vou lidar com isso de uma outra forma. Eu vou estar vendo, qual é o ganho que eu tenho nisso? Nem não mudar isso. Eu me responsabilizo. Eu me responsabilizo. Isso. Eu acho que essa é a palavra-chave, tá? Isso. Pelas minhas atitudes. É diferente, por exemplo, do bipolar, porque o bipolar tem que tomar remédio para o resto da vida. E o trabalho com bipolar é muito uma psicoeducação, porque ele tem que tomar o remédio. É necessário. Tem algo que precisa completar. Né? Eu falo, veio com um defeitinho de fábrica ali, né? A genética ali não ajudou, tem que tomar o remédio para dar essa liga, para que ele possa estar funcionando bem. E aprender a lidar com as coisas, com a forma de ser dele. Sim, então tem diagnósticos, né, que eles vão se beneficiar muito de medicação. Para sempre. Para sempre. E tem diagnósticos que não tem tanto benefício de medicação, como é o caso do transtorno de personalidade borderline. Né? Ele muitas vezes vai ser usada a medicação para conter uma impulsividade ou quando a pessoa está num estado mais deprimido, mas em geral o mais indicado é a psicoterapia. Né? Sim. E por que é a psicoterapia? E eu acho que é bem legal a gente até diferenciar, né, o border do bipolar, que esse benefício que tem da psicoterapia, ele está muito relacionado ao que desencadeia, né, essa impulsividade ou essa reação numa pessoa com transtorno borderline, que está muito ligado às relações, né? Ele é um transtorno mais relacional, ou seja, o que antes a gente estava falando, que o border não é o que acorda o bipolar ele não é o que acorda de um jeito e muda durante o dia, né? Ele vai ter ciclos.
né? Às vezes E ciclos vai crescendo. crescendo, diminuindo, né? Tem uma sazonalidade, assim, enquanto o border reage às situações. É uma coisa mais reativa, é mais defensivo. Muito por medo de ser abandonado, né? O que o border mais teme é o que ele mais quer ser amado e se sentir amado. E isso é apavorante para ele. Então, é totalmente diferente do bipolar. O Sim, border, ele tem uma necessidade e ele pode mudar a qualquer segundo. A qualquer sim. minuto, ele pode mudar porque ele tem uma instabilidade emocional. E inclusive de personalidade, né? Nisso de Sim, não ter uma personalidade tão definida como pessoas com bipolaridade têm, né? Tem seus sim. valores, por mais que eu possa estar deprimido ou posso estar em mania, mas tem uma personalidade ali que ela é mais estável, né? Enquanto num transtorno de personalidade já é bem diferente, né? Tem Uhum. a pessoa como se ela fosse diferentes pessoas em diferentes momentos da vida, né? Tu não tem tanta segurança em quem essa pessoa é, né? Porque às vezes ela tem reações muito diferentes do que tu esperaria, né? Ou seja, ah, quando a pessoa se sente abandonada, rejeitada, ela reage com agressividade que pode ser contra si mesma ou contra o outro, e tem esses momentos de impulsividade. Às vezes pode até se confundir algo com a bipolaridade pela agressividade ou impulsividade que aparece em alguns momentos, ou até pela depressão, né? Mas ele tá muito mais ligado, ele é desencadeado, né? Na relação. A frequência com a qual acontece é diferente e a duração dos episódios é curta. Por isso que é bem diferente da bipolaridade, né? Que vão ser episódios mais longos, assim, né? Tem uma crescente ou uma caída. Border é na hora, tem uma reação, né? Fica surpreso até com o que aparece. Sim, eu falo, na bipolaridade vamos dizer, é uma coisa química que Uhum. falta. No border, não, foi uma estrutura da personalidade, né? Que eu falo que a gente vai crescendo, vai se formando, Isso. tem a neurose, né? Que a gente vai dissimulando o nosso excitamento, a nossa vontade, botando o meio primeiro, né? E tem o transtorno, que é na hora que eu tô fechando a minha figura, vamos dizer assim, o meio interrompe. E aí eu vou crescendo é, com a personalidade, vamos dizer, não quebrada, mas assim, arranhada. Né? Uhum. Seria uma coisa que vai arranhando e vai dando uma outra forma à minha forma de ser. E aí é mais interno mesmo. Isso, e aí o benefício da terapia muitas vezes vai ser a construção dessa borda mesmo, né? Ou Uhum, seja, de eu conseguir lidar com os sentimentos que aparecem frente às situações da vida, uhum, de eu não precisar descontar ali, né? Colocar na outra pessoa, se eu me sentir machucada, eu não precisar machucar o outro. Então, muitas vezes numa sessão a pessoa vai trazer o que aconteceu e o terapeuta vai trabalhar isso, né? Para ver como é que essa pessoa se sentiu, como é que ela tá, entender, refletir um pouco mais sobre a relação e aprender a controlar a impulsividade, seja contra si ou contra o outro, né? uhum. Mas essa impulsividade é algo que vai ser aprendido a controlar. Não tanto, pode usar um medicamento para controlar, mas nem sempre tem efeito tão positivo assim, Sim. né? Não responde tão bem, como tu falou, é diferente da bipolaridade, que o estabilizador de humor, ele costuma trazer resultados, Ele né? estabiliza o humor. Ele estabiliza, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas na impulsividade a pessoa vai aprendendo a conter, quer dizer, né? Ela vai aprendendo a ter uma borda, a ter um contorno em si, a conseguir ficar com aquilo dentro dela, não ter que tudo colocar para fora, né? Tudo vir em direção ao outro, né? Tudo ficar ali na relação. Ela consegue ir segurando, né? Vamos dizer assim, ela costura, ela traz pro terapeuta, né? O terapeuta ajuda ela a costurar de volta, a integrar aquilo dali, a ressignificar o que aconteceu, também para que esse cliente possa se dar conta de que ele tem condições de lidar com a vida, né? Que ele tem Sim. condições de lidar com o que acontece nas relações. Sim, eu acho que o terapeuta faz esse papel da compaixão, né? Dessa dor do border, que é muito forte. E Uhum, é difícil para ele administrar mesmo. uhum. Né? Sim, Não teve é por eventos, maldade, né? teve eventos, né? Isso. Muitas vezes eles se automutilam, ou Uhum, mutilam o outro, isso de se cortar, né? uhum. Eles cortam os outros com as palavras às vezes e as pessoas saem correndo. Então tem que ter muita compaixão para estar costurando com ele esse fundo. É como ele perdesse o passado, é como se fosse a vida é só uma emergência, não aqui e agora. Ele não percebe que tem uma história que não é que eu te odeio
né? Você virou o diabo para mim. Não, mas tem toda uma história. Não é porque você não me mandou a mensagem na hora que eu estava esperando que você virou um monstro na minha vida. Não, mas você me mandou outras mensagens, você sempre me responde. É poder trazer esse fundo para ele, que às vezes ele não Sim, se dá qualquer conta. mudança é vista como abandono, né? Abandono, tudo é abandono, né? É uma dor, eu imagino que seja uma dor muito grande, né? Tanto é que essa música que tá aí na maior polêmica, né? Maiara, voltando ao tema polêmicas de diagnóstico, né? Ah, que tem da Maiara e Maraúza, sei lá, Maraísa. Maísa, não sei. Eu sei que elas trouxeram esse tema do borderline, que ela fala, não precisa de ser CRM para diagnosticar. Precisa de CRM, Uhum. tem que estudar bastante. Olha que é difícil fechar um diagnóstico, é bem difícil. Isso. Né? Porque olha, dizer para alguém, você é borderline, você está borderline, né? Você não é isso só. Você é muito mais do que isso, é difícil. Então, E a própria questão na música, quando coloca como se fosse uma pessoa que não pode ter um relacionamento amoroso, conjugal, né? Muitas vezes uma pessoa com esse diagnóstico faz terapia, vai conhecendo os seus limites, né? Vai construindo essa borda, vai diminuindo essas reações que são mais impulsivas e agressivas, se dá conta, né, de si. Então ela consegue sim se colocar em relações, e não quer dizer que uma pessoa que não tem esse diagnóstico, ela é ótima, vamos dizer assim, um ótimo pretendente, né? Porque quantas vezes a gente vê em termos de relacionamento uma pessoa que não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico, mas relacionamento é complexo, né? É uma relação que a gente tem ali um espelho, todas as partes que a gente não vê, quando a gente se olha no espelho, a gente olha as partes que a gente quer, né? A gente bota um foco ali. Aí quando a gente tá num relacionamento, o outro começa a olhar, sabe aqui atrás, o teu cabelo não tá assim, a tua blusa tem um furo, não sei o quê. A pessoa começa a olhar partes que tu não via. Então é difícil a gente lidar com isso numa relação, muito né? Então, assim, quando coloca, me pareceu uma forma um pouco assim simplista e que estigmatiza, né? Porque daí parece assim, se a pessoa tem esse diagnóstico, vai excluir da sociedade. O que é isso? Voltamos o quê, né? Anos 80, 70, Sim, 50? sim. Não, né? Então, nesse sentido, acho que é legal a gente trazer a discussão, mas não ficar com uma fala que é tão estigmatizadora e simplista também, né? Como se todos fossem iguais, que é o que a gente começou o podcast de hoje falando, né? Que o diagnóstico, dentro do que ele tá ali no DSM, ele traz características que são comuns a todos, mas tem as características individuais, né? Ou seja, como cada um desenvolveu aquilo, como cada um lida, o quanto de awareness, né? Que a gente usa em Gestalt, mas o quanto de consciência que a pessoa tem sobre si mesma, como é que ela lida com as questões. Principalmente a família, ou o namorado, ou a namorada que está em volta, uma das coisas mais importantes com o board é poder lidar com limites bem claros. Né? Isso. Até o terapeuta, tem terapeutas que acabam se embolando e perde a mão. Isso. Né? Tem que deixar os limites muito claros, muito combinados. E com afeto. E com afeto, que eu falo que é a compaixão, né? Você tá Isso. com paixão com o outro, com bastante afeto, porque isso é o que ele mais necessita e o que ele mais teme, né? Que mais assusta. Mas vai conseguindo dar conta, né? Sim. Conforme recebe esse limite com afeto, vê que a relação ela não tá por um fio, né? Que tu tá ali, que tu permanece ali. Acho que a pessoa também começa a ter mais segurança nas relações, porque viveu relações instáveis. E aí vai fechando esse buraco negro que tá aí. Tem um buraco negro que parece que você não vê o fundo, e o processo terapêutico é exatamente isso, ir costurando esse fundo para que esse buraco negro comece a ter cor, sabe? Que o buraco vai ficando mais para cima, você começa a ver o fundo desse buraco, né? Então, seria uma pessoa que tem paciência, uma pessoa que tem limites claros, uma pessoa, até mesmo se a pessoa entra na relação e diz, olha, eu conheço o caso de uma pessoa que é border da família ela colocou pro namorado, eu tenho esse diagnóstico e tal, você dá conta? Ele dou conta, e ele consegue lidar super bem, ela tem uma relação linda e maravilhosa, e a pessoa é incrível que tá com ela. Então ela tem uma vida normal, afetivamente, né? Então, depende de o quanto você tem clareza do seu diagnóstico e o quanto você divide com o outro também. Olha, eu tenho questões que são mais difíceis. Você consegue, né? Vir junto comigo? Sim. Se a pessoa vai, é uma maravilha.
É muito Cada bom um mesmo. sabe a dor e a delícia, né, de estar em si mesmo. Sim, sim, sim. Então, a música eu acho que peca por isso, por o Border já faz uma autoinvalidação, ela acabou de invalidar total, né? E aí ficou estigmatizado o diagnóstico de borderline, que eu acho que não é. Qualquer diagnóstico é sempre difícil e tem É. que olhar com carinho, né? Porque ninguém escolhe ter um transtorno. Ninguém escolhe, né? Isso é uma coisa que acontece, E né? existem, Na né? relação, né? E existem os preconceitos com diagnósticos em saúde mental, né? Porque assim, quando a gente vê diagnósticos em saúde como um todo, tem alguns que ninguém fala nada sobre, né? Que nem antes você, sei lá, diabetes, uma coisa assim, que é uma questão crônica, né? A pessoa trata ali a vida inteira e tudo mais. Agora, o diagnóstico em saúde mental, tem muita gente que se enxerga como se tivesse um defeito, né? Como se ela fosse culpada por aquilo dali, ou se ela tivesse um defeito. Até porque hoje a gente olha na sociedade, se eu não tô feliz, parece que eu errei em alguma coisa, né? A gente perdeu a capacidade Sim. de passar por momentos tristes, por momentos ansiosos, né? Ai, não posso ficar ansiosa, daí eu já uso uma substância que tira minha ansiedade. Como se a gente estivesse perdendo a capacidade de lidar com frustração, com ansiedade, com um estado depressivo que vai acontecer em N momentos, né? Com luto. E aí, pensando aqui, dentro desse nosso tema de diagnóstico, né? Que nem tudo é um diagnóstico psiquiátrico, né? Muitas Sim. coisas são estados normais, vou dizer assim, estados que acontecem na vida humana e que a gente também precisa ir criando autossuporte para lidar com as diferentes situações que a gente passa na vida, né? Isso, o autossuporte é super importante. E ele vai sendo construído, não é assim, comprei no supermercado. Porque hoje em dia tudo é muito Fast, né? Assim, tudo é rápido. muito rápido. Então, quero para ontem. Não, isso é uma construção. Você vai construindo, né? A sua autoestima é um processo que você vai construindo, a sua segurança é um processo que você vai construindo, baseado nas suas relações, naquilo que você está vivendo. A vida é cheia de obstáculos que trazem e a gente tem que aprender a lidar com a frustração, principalmente porque ela traz resiliência, né? E autoconhecimento, para que você, em momentos difíceis, você possa saber se essa contida, essa reta saudável, de parar, contar até 3, né? Para poder respirar e seguir adiante, né? Isso é uma das partes do trabalho com o psicodiagnóstico de bipolar, dele aprender a respirar, né? Começar a ver que tá subindo, opa. E falam às vezes, né, até esse parênteses, assim, né, falam às vezes do bipolar como se fosse uma pessoa sem controle e muitas vezes as pessoas que têm o diagnóstico de bipolaridade, elas exercem um autocontrole gigante, né? A gente não sabe porque a gente olha de fora e parece que a pessoa tá perdendo o controle, mas ela tá ali, ó, fazendo o máximo de esforço. O que eu tava pensando dentro do que tu foste dizendo, né, da rapidez, né, que era no mercado e tudo mais, me lembrei do diagnóstico de TDAH. Sim. Né, que esse é outro que hoje, quantas pessoas chegam perguntando, será que eu tenho TDAH? Né? Porque eu não tô conseguindo me concentrar. Porque eu não tô conseguindo executar bem as tarefas. Daí a gente procura a listinha na internet do que é ali o TDAH, né? Mas por outro lado, e se a gente for pelo caminho de uma visão crítica, que claro que tem TDAH, né? 7% aproximadamente da população brasileira tem, então assim, óbvio que existe. E aí quem vai diagnosticar é um psiquiatra, um neurologista, um neuropsicólogo, né? Todos eles fazem diagnóstico, mas a questão é o olhar crítico que eu digo, principalmente quem começa a sentir sintomas na vida adulta, né? Porque pensando que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele vai começar lá em séries iniciais, né? Alfabetização e tudo mais. O que o nosso estilo de vida fala sobre esse excesso de informação, né? De eu estar com excesso de telas. Eu tô lavando a louça, tô vendo um videozinho, né, no YouTube, tô escutando aqui um podcast, mas eu não paro e escuto, né? Quando é que eu faço uma coisa por vez? Quando é que eu tô no presente, que foi algo que tu falaste agora, né? Porque a nossa capacidade de concentração, a gente tem como ampliar ela. Se a gente treinar, isso que tu falaste ali, respiração, né? Próprias exercícios. Acender um cigarro, tem gente, eu conheço bipolar que fuma e acende um cigarro, fuma primeiro para poder abaixar, né? Técnicas, né? Estratégias. Põe um chiclete, quem não fuma, põe um chiclete na boca, começa a mastigar para sentir o sabor, aí dá uma abaixada. Tomar uma água, sentar.
Mas como a gente está perdendo essa capacidade, e eu digo enquanto sociedade, né, de ficar vendo o videozinho de 3 segundos da rede social, de 10 segundos, e eu já crio uma opinião em relação àquilo dali, que eu é tipo que antigamente a gente dizia só leu a manchete, né? Uhum. Mas todo esse excesso de informação, ele deixa o nosso pensamento muito mais acelerado e com uma dificuldade real de concentração. Só que a grande questão aí é que a gente que está construindo isso. Né? Sim. É a gente que está fazendo esse comportamento, é a gente que está produzindo, né, essa falta de concentração. Então também, mas quem aí, pensando que tem 7% da população aproximadamente que tem, mas quantos querem um psicoestimulante? Quantas pessoas querem tomar ali, né, Ritalina, Venvance, certo? Enfim, os remédios para aumentar a concentração, só que não quer ter esse esforço e essa ideia de processo, né? Que é eu ir ali todo dia, tentar me concentrar, me desligar do celular, me desligar do WhatsApp, me desligar de rede social, né? Quantas vezes a gente fica fazendo tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu tô estudando, eu tô lendo, eu tô fazendo, eu tô escutando, então... Então, não negando, né? Obviamente, o diagnóstico existe, principalmente quando ele se enquadra nisso, né? Começando ali na infância, vão ter pessoas que vão fazer esse diagnóstico, essas pessoas se beneficiam muito de medicação. Muito. Dá uma calma, né? A pessoa Dá. consegue ligar os pensamentos, saem aqueles ruídos, mas o quanto que a gente, em termos de sociedade e cultura, hoje produz ruído, né? É o tempo inteiro, até às vezes na rua, eu tô andando de carro, vejo aqueles telões luminosos. Gente, aquilo ali chama, né, a atenção de uma forma gritante, né? Sim, é muito estímulo o tempo todo, né? E eu acho que assim, ó, se vai para a internet, vai olhar os sintomas, aí daqui a pouco, eu tenho muita energia, eu sou TTAH, então eu preciso tomar remédio. Aí o outro vai lá, olha e fala, mas eu sou tão apático, eu fico tão quieto, eu acho que eu sou, tenho depressão, ou Sim. então sou autista, né? Sim. Porque eu não socializo muito. Como se não tivesse normal como diagnóstico, eu sou É como normal. se não tivessem. E as pessoas terem diferenças, né? Agora tu foi falando, eu fui lembrando da. Outro tema polêmico, né? Mas harmonização facial. Porque assim, como se todo mundo também tenha que ter uma mesma cara, né? E aí aquela cara é a certa. Não se tem mais as diferenças, né? Sei lá, a pessoa tem lábio fino, a outra tem lábio grosso, a pessoa tem o nariz de um jeito, a outra tem de outro, o olho maior, o olho menor. Né? E eu não tô falando sobre corrigir imperfeições, não sobre isso, mas tô dizendo sobre ter um padrão. Né? Óbvio que muita gente se beneficia, a estética tá aí, ajuda, acho que milhões de pessoas, eu adoro, né? Então, assim, nada contra, mas a questão é, será que a gente precisa ter só um rosto? Um tipo de cabelo? Né? Uma cor? Ou existem essas diferenças? E o perfil? Será que todo mundo tem que estar dentro de um perfil, dentro de um diagnóstico, dentro de um título? Que eu falo que a minha geração, lá dos anos 70, a gente queria quebrar tudo que era título. E essa geração agora quer títulos. Eu falo, Mas gente, não necessariamente quer resolver o que tem, né? Só quer não. ter um nome, às vezes. Isso, Né? porque é uma bengala, é uma forma de se apoiar, né? E o estímulo da internet é tão forte que, por exemplo, o sono saudável, você tem o que eles dizem? Põe o celular, desliga o celular 1 hora antes de você dormir, nada de televisão, nada de tela, para poder fazer o cérebro começar Entender, a acalmar, né? Que é hora de dormir. né? Voltar pro não é normal, mas tipo assim, pro relax, né? Para poder seguir com a vida, porque senão fica bem difícil. E todas essas, assim, ó, você trouxe o remédio, né? A pessoa, vou tomar para botar foco, né? Ritalina, sei lá o que, para botar foco. Aí com isso me lembrou também o burnout. Sim. Por quê? Eu preciso produzir, é um excesso de performance, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E aí o que acontece? Vou tomar um remédio. E aí nem precisa. E aí a coisa vai indo, que antigamente o burnout a gente só via com o pessoal da saúde, que aqui tinha um estresse muito grande, você lida com a vida e a morte das pessoas, né, dentro do hospital e tudo, você é responsável por isso. E hoje em dia não, todo mundo tem burnout. E entra num tema que eu acho que tem tudo a ver com o gancho que tu fez, né, fizeste do TDAH pro burnout, que é a questão do limite, né? Já começamos no border falando, no bipolar, todos a gente tá falando sobre limite, né? Mas a questão é, como é que começa o burnout? Ele tem tudo a ver com esse momento cultural que a gente tá, esse excesso, né, de burnout. Começa com a falta de limite, ou seja, os sims. Né? Eu vou aceitando, mais um trabalho aqui, eu aceito fazer mais aquilo. E da onde que vem esse eu aceito?
De muitos lugares, mas muito também de um medo de que se eu não fizer, outro vai fazer. E reconhecimento também. Olha, como eu sou bom, você não pode me tirar desse Exatamente. trabalho. Eu tenho Isso. garantia, né? Isso, mas então ele já vem desse lugar do excesso de informação, de a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu vou aceitando fazer muitas coisas, Aí né? a pessoa não desconecta. Isso, não E desconecta. E aí isso vai gerando um estresse que ele se torna crônico, né? Ou seja, a pessoa, Sim. daqui a pouco ela vai ficando um pouco mais mal-humorada, não vai mais aceitando tanto fazer coisas que ela gostava, como sair com os amigos, jogar vôlei, enfim, fazer aquele churrasco no final de semana, até que ela chega àquele momento de esgotamento, uma exaustão emocional, no qual qualquer pergunta é uma mega demanda. Então, assim, o que tu quer comer hoje? A pessoa já não consegue lidar, ela não consegue responder perguntas básicas, né? Pode chegar no nível de não sair da cama, de crise de pânico, mas ele se torna, né, muito real na vida da pessoa. E o que foi se construindo aos poucos, às vezes nem se percebendo, vai demorar meses, às vezes até ano ou anos, para a pessoa se recuperar e tá bem. Mas ele vem muito, né, dessa nossa relação social do não desconectar. Ou seja, desde que a gente começou, eu lembro até atendendo, quando lançou o WhatsApp. Lembra que antes tinha o SMS? Aham. Antes ainda era a secretária eletrônica, Eletrônica, é. que pra mim era o ápice, porque tu tinha tempo, né? Não existia esses áudios, podcasts de 5 minutos, porque tu começava a falar, oi, nananana, me liga, paf, cortava a fita, né? Então, assim, tu Tinha um tempo era limite, rápido, era ali. A tinha que ser secretária The Flash. eletrônica dava limite. Então, o limite anteriormente ele era externo, esse que eu acho que é o grande ponto. O limite ele era externo. Por isso que hoje terapia é artigo de luxo, porque tu vai aprender a colocar limite, porque o limite hoje ele tem que ser interno. Com as ferramentas que a gente tem, eu brinco até assim, até fechar a persiana no controle, né? Então, assim, tu não tem mais trabalho. Com as ferramentas que a gente tem, já não tem limite. Tu pode estar com o teu browser com 40 páginas abertas, né? Pesquisando a quantidade de sal no oceano e, ao mesmo tempo, quanto tá o dólar, e sabe, tudo ao mesmo tempo. E uma receita para eu fazer fitness, né? Assim, tem tudo ali acontecendo. Então, eu tô com um monte de estímulo no cérebro, a concentração, ela por aí já baixa, o estresse mega aumentado, né? Até mesmo que você não consegue botar atenção em tudo, ela fica flutuante, Isso. flutuante. E aí eu lembro que quando surgiu o WhatsApp, eu pensei assim, eu não quero passar para meus pacientes. E assim, não era contra meus pacientes, era porque eu sentia que eu ia ser invadida por aquilo dali. E era real. Né? Hoje eu olho para trás e vejo assim, era real. Então, como é que hoje a gente vai trabalhar, ou qual o benefício da terapia em relação ao burnout, né? Eu aprender a colocar os limites, ou seja, desconectar do trabalho, né? Aquelas notificações Teams, Outlook, WhatsApp, fora do meu horário de trabalho, cortar. Mas eu não... Porque muitas vezes a pessoa começa, ela não consegue, né? Tem ali um vício, assim, que a gente tem nas tecnologias, né? Como um todo. Então, começar a ter esses limites, né? Olha, fora desses horários eu não vou trabalhar. Eu penso, por exemplo, eu que atendo de casa, né? Eu tenho um escritório, um consultório dentro de casa. Eu não entro nele se não for para eu trabalhar. Então, se alguém me manda uma mensagem sábado, para alguma coisa, trocar horário e tudo mais, eu não respondo. Porque não tô no meu horário de trabalho, né? O meu horário de trabalho vai ser ali na segunda-feira, aí eu vou entrar no meu consultório, eu vou pegar a minha agenda e eu posso pensar, mas eu poderia ter acesso ali, né? Eu só dar mais uns passos e ir até aquele espaço. É esse sim, é esse aceite que ele vai levar ao burnout. Ele começa ao esgotamento, ao porque o burnout é um esgotamento. esgotamento físico, mental, de tudo, né? Então, a gente pegar de novo essas rédeas, né? Que é super difícil pensando em tecnologia, né? Sim. Eu pegar essas rédeas e colocar esses limites do tipo, qual vai ser o meu tempo de trabalho com trabalho remoto, pandemia, isso aí, né? A pessoa, ela estende a roupa, trabalha. Aí ela janta, ela trabalha. Ela não tem mais momento para parar de trabalhar, então ela pensa em trabalho o tempo inteiro. O medo de ficar sem emprego, de o outro conseguir fazer algo que ela não fez. Enquanto tu dorme, alguém tá produzindo. Essa lógica da produção, né? Da gente não ter um momento de fazer algo que não é produtivo. Sei lá, assim, tipo, vou ver um filme que não é um documentário sobre algo pro meu trabalho. Né? Sim. Tudo isso eu acho que esses padrões eles elevam a quantidade de burnout, que é quando tu vê, e aí a pessoa às vezes ela se assusta quando ela diz assim, burnout? Eu? Mas eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. Sim,
a gente também tem burnout de coisas que a gente gosta, né? De qualquer excesso de sim, vamos dizer assim, né? Dessa falta de limite. E aí, por isso que eu acho que a terapia ela vai ser muito essencial para todos esses diagnósticos que a gente está falando, porque a gente vai aprender a dar limite, né? A gente vai começar a se perceber, e mesmo se um dia eu passar do meu limite, eu rapidamente me dou conta para voltar a dar esse limite novamente. Porque só esse comportamento, né, que ele tem a ver com a nossa consciência, que vai fazer com que eu não tenha novamente, né, que vai fazer com que eu tenha essa autogestão emocional mesmo, né, que eu consiga, como tu falou antes, desenvolver uma inteligência emocional, né, assim, que eu consiga lidar com as situações dentro dos meus limites, né. E tem uma outra coisa, que quando você falando disso de botar os limites é super importante, e eu acho que a terapia funciona muito bem com isso, e aí como exemplo também. Porém, quando você trabalha com pacientes suicida, é a única exceção que eu abro, que são pessoas que podem me ligar a qualquer hora, me mandar mensagem, vai ter um toque especial para eu poder responder, para ver se tá ok, se não tá, como é que tá, né? Porque eu faço um trato quando eu trabalho com clientes que têm ideação suicida e tal, que é que antes deles se matarem, eles têm que falar comigo, têm que conseguir falar comigo. Porque eu falo, ó, pode ser que eu esteja dormindo, pode ser que eu esteja, sei lá, ocupada no banho e não vá ouvir. Então você tem que esperar eu te retornar. Ou eu vou estar atendendo alguém, não posso parar no meio do atendimento de alguém para te atender. Mas quando acabar a sessão, eu sempre olho o celular e aí eu vou poder te responder. Enquanto você não falar comigo, você não pode fazer nada. Aí eu faço, ó, fio do bigode, aperta aqui a mão, e é contrato, ok? Se não fizer o contrato, eu não trabalho. Então, às vezes é necessário, se você tem pacientes que são muito frágeis, a gente tem que ficar de olho. Com Aí são certeza. exceções e não a regra, porque a regra é que dá o burnout. O que acontece quando dá o Pra burnout? tudo, né? É a Pro regra. Pra tênis, alimentação é a o mesma pessoal coisa, do né? tênis, o pessoal do tênis que joga tênis, sei lá, Nadal da vida, né? Quantos deles não têm burnout, que às vezes se afastam, estão com psicólogos hoje em dia, quase todos eles têm psicólogos, para poder lidar com toda a pressão que eles têm, ainda mais quando começam a ganhar. Com certeza. A primeira coisa que eles fazem é procurar um psicólogo para poder estar dando suporte para ele, emocional, para que eles possam criar essa inteligência emocional de lidar com toda a pressão que é. E aprender, né? Essa questão que a gente falou, o limite, tem a regra, tem a exceção, né? Agora, exceções, super válido. Além disso, né, colocar outros lugares que tenham apoio também, né? 24 horas, às vezes, quando uma pessoa precisa e a gente não está disponível. Então, assim, quais instituições que podem receber, né? Para que também não tenha uma dependência exclusiva do profissional ou de alguém específico. Bem lembrado, bem lembrado. O que eu fiquei pensando em relação ao burnout é que, né, para tu falar ali, no tênis, no trabalho, né, ok, no trabalho com saúde, mas hoje em dia em qualquer trabalho, e que talvez desse um episódio completo é o burnout materno, né, que também tem se falado muito, e aí entra nisso, né, pô, pode ser a coisa que tu mais ama, e mesmo assim tu pode ficar esgotado, né, e mesmo assim aquilo ali pode chegar num ponto que tu não consiga mais ter ação, né, e que fique paralisado. Então, não necessariamente, né, hoje, porque não daria tempo da gente aprofundar, mas acho que fica aí um convite para um outro momento a gente ter essa discussão mais ampliada, né? Que é verdade, e dá mesmo. Né? E muitas mães se sentem muito culpadas porque o que a mídia fala? Maternidade é a coisa mais maravilhosa do mundo, você vai ganhar um bebê, você vai ser a mulher mais feliz do mundo. Mas tem todo um acordar de noite várias vezes, né? Ou que tudo é pra criança, mas assim, tá, e a mãe, e o pai, quem cuida da criança tem que estar bem, né? Então, assim, quem cuida precisa ter limites para que eles fiquem bem, porque são eles quem acolhem, né? E quem acodem essa criança. E agora tá num momento em que tudo, né, também fica muito no
um excesso, talvez, de cuidado, um excesso, né, na forma como se lida com a criança. E aí os pais muito pouco validados, né, perdem a sua autenticidade de ter segurança de como é que eles vão agir com os filhos, né? Tudo precisa ser validado pela coach de maternidade da internet, né? Sempre tem alguém falando alguma coisa sobre, e a pessoa perde até essa consciência que a gente vem falando, né, que se desenvolve muito em terapia, que é quem eu sou, o que é importante para mim, quais são os meus valores. Eu sou a mãe dessa criança, como eu quero lidar, que não necessariamente outra pessoa vai saber mais do que eu sobre isso que eu tô lidando, né? Sim. Olha, Ana Maria, esse tema que você falou é importantíssimo. Vamos fazer uma roda de conversa? Vamos chamar umas duas pessoas e fazer uma roda de conversa sobre a maternidade, o burnout na maternidade. Esse aí é outro que dá pano para manga. Dá bastante. Vou adorar. Pano. Que bom. Muito obrigado. Quero te agradecer muito por esse papo. Nossa, super bacana. Você é uma pessoa que eu admiro muito, né, Ana? E quero ter você mais vezes aqui conversando. Obrigado por engrandecer esse momento. E eu que adorei. Foi ótimo estar contigo. Me senti numa mesa de bar, praticamente, né? O papo super fluiu. Espero que a gente venha mais vezes, né, para a gente continuar conversando. Então eu vou pedir para que vocês sigam curtindo, compartilhem, comentem aqui embaixo, deem as suas opiniões, deixem dúvidas, que estaremos respondendo em breve. Tá ok? Obrigada. Obrigada.